Olá, seja muito bem-vindo ao nosso trabalho sobre Zika vírus. Este trabalho foi composto pelas alunas Cíntia Gomes Oliveira, Gabriela Silvério de Souza Farias, Júlia Tiengos Catamburlo e Isabela Plácidos Torino. O que é o Zika vírus? Bom, o Zika é um vírus do grupo dos arbovírus, sendo da família Flaviviridae e do gênero Flavivírus. Em 2015, o primeiro surto de Zika vírus foi detectado no Brasil, atingindo cerca de 1,3 milhão de pessoas. Ele pode ser considerado uma doença perigosa, uma vez que pode causar microcefalia em fetos em desenvolvimento. O Zika tem um RNA fita simples com 10.974 quilobases. Duas regiões não são codificantes, enquanto uma possui uma longa fase de leitura, que codifica uma poliproteína. Essa poliproteína origina 7 proteínas não estruturais, que são associadas ao complexo de replicação, e 3 proteínas estruturais, que são a C, a E e a M. As primeiras constituem o capsídeo e o envelope, respectivamente, enquanto a M atua na proteção à proteína E contra rearranjos. Em relação à replicação viral, ele utiliza a maquinaria celular, por isso é considerado um parasita intracelular obrigatório. Ele geralmente infecta fibroblastos, queratinócitos, citotrofoblastos, células endoteliais e, no caso de gestantes, células Hofbauer e epiteliais amnióticas. Também pode infectar neuroblastos do feto. A infecção inicia-se com a ligação, que é mediada pela proteína E, nos receptores celulares. Em seguida, ocorre a endocitose, que resulta na liberação do genoma viral do citoplasma na célula. Ocorre, então, o ciclo replicativo. Começa com a tradução do RNA genômico na poliproteína. As proteínas não estruturais agem, então, para a síntese de uma nova fita de RNA molde para a replicação do RNA viral. A mobilização de proteínas estruturais para a montagem da partícula viral no retículo endoplasmático. Por fim, liberação dos vírus maduros após serem transportados pelo complexo de Golgi. O genoma do Zika vírus apresenta duas regiões não codificantes, as quais são importantes na ciclização e replicação com sequências conservadas. No caso das mutações, ocorre a mutação S139N no gene PRM e, com ela, a taxa de replicação do vírus pode se acentuar. Nessa alteração, a substituição do aminoácido serina por aspargina, graças à troca da base nitrogenada guanina por adenina, ou seja, é uma mutação de sentido contrário. O Zika vírus pode ser transmitido por meio da picada do Aedes aegypti, da gestação e do parto, do contato sexual e de transfusões sanguíneas. Os sintomas contemplam dor de cabeça, conjuntivite, dor muscular, manchas vermelhas pelo corpo, entre outros. O diagnóstico pode ser realizado via 2 testes laboratoriais. O primeiro, RT-PCR, que detecta RNA viral em amostras de soro, urina, líquor ou placenta. E o segundo, sorologia, detecta IgG e IgM em amostras de soro ou líquor. Já o tratamento é feito de acordo com os sintomas, aplicando antivirais, analgésicos e antitérmicos, contando com uma equipe multidisciplinar para auxiliar em casos de microcefalia, e as sequelas serão tratadas em centros especializados de reabilitação. Os fármacos antivirais podem agir inibindo a enzima transcriptase do RNA do vírus, de maneira a impedir a multiplicação viral. Outros agem inibindo proteases, bloqueando a síntese proteica do vírus. Assim, não há replicação. Ademais, existem também os inibidores de DNA polimerase, que impedem a síntese de novo material genético viral. Alguns dos principais fármacos são abacavir, didanosina e darunavir. Bom, sobre os dados epidemiológicos, a gente pode falar das regiões do Brasil, na qual a região com maior número de casos foi a região norte, com 909 casos, seguido da região sudeste, com 793 casos, seguido da região nordeste, com 316 casos, e seguido pelo centro-oeste, com 255 casos, e por fim o sul, com 61 casos. Em relação à taxa de incidência, a maior taxa de incidência foi a região norte, com 5,2 casos por 100 mil habitantes, e os estados foram Tocantins, com 47,4 de incidência, e o Acre, com 9,5 de incidência.
A gente pode observar aqui nessa figura os casos prováveis de Zika, na qual se tem um pico na sétima semana de 400 casos, e isso no ano de 2018 e 2019. Já nesse gráfico aqui do Brasil, a gente pode ver que a região com maior taxa de incidência foi realmente a região de Tocantins, como já foi falado. E já em relação às gestantes, o ano de 2016 foi aquele que notificou o maior número de casos prováveis de gestantes com Zika, com 16.245 casos, como pode ser observado nessa tabela. Bom, em relação às políticas públicas, o Sistema Único de Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, foram os responsáveis por detectar o surto de Zika no Brasil. E com isso foram necessárias a aplicação de diversas políticas públicas, como, em 2015, fizeram um plano emergencial que continha 3 eixos: a mobilização em combate ao mosquito, o atendimento às pessoas infectadas e o desenvolvimento tecnológico, educacional e científico. Em 2020, tivemos a Campanha Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Também temos parcerias público-privadas para o desenvolvimento de uma vacina específica e disponibilização e utilização de inseticidas, larvicidas e equipamentos para o combate ao mosquito. Bom, vamos falar sobre o Zika vírus e a microcefalia. Mas o que é a microcefalia? A microcefalia é caracterizada pela alteração do perímetro craniano do recém-nascido. Bebês que apresentam um perímetro menor ou igual a 32 centímetros são considerados microcefálicos. A microcefalia é consequência de um cérebro mal formado e existem diversas causas. Uma delas é a infecção da gestante pelo Zika vírus. E essa relação entre microcefalia e Zika vírus só foi confirmada em 2016, quando fizeram muitas pesquisas. Bom, vamos para as causas. Há várias causas para a microcefalia. Uma delas é a cranioestenose, que é caracterizada pela ossificação precoce das suturas e fontículos do crânio, impedindo o desenvolvimento correto do cérebro fetal. O Zika também pode ocasionar defeitos na neurogênese, sinaptogênese e migração neuronal, causando a morte também de várias células nervosas, e também um atraso na divisão celular delas. Foi detectado também a presença de RNA viral no líquido amniótico em mulheres que estavam gestando bebês microcefálicos. Sobre as causas, nós podemos falar sobre os aspectos histológicos das placentas, que foram estudadas, né? Na qual se tem na figura E a decidual, que tem uma placenta sem infecção por Zika, e o F, que é uma deciduite crônica, que é a presença de infiltrado de linfócitos e células plasmáticas na placa basal, como foi apontado pelas setas. Já em relação ao tecido cerebral, nós podemos ver na imagem as leptomeninges espessadas, que é a ponta de seta preta, e as calcificações corticais e subcorticais, que podem ser vistas pelos asteriscos. Já em relação à figura B, temos axônios e dendritos danificados e incrustados, como pode ser apontado pela seta, e estruturas ovais pela ponta de seta, que são os corpos celulares danificados e incrustados. Já por último, nós podemos falar também da imagem E, na qual se tem a medula espinhal lombar, com a degeneração valeriana, que é um esmagamento de uma fibra nervosa, na qual o axônio foi separado do corpo e se encontra degenerando, como pode ser apontado pelos asteriscos. Já em relação à figura C e D, elas basicamente mostram que tem o vírus, que é uma estrutura envelopada do Zika vírus, e basicamente pelas pontas de setas pode ser apontado esse vírus da família do vírus Flaviviridae. Hipócrates distingue o divino e as causas reais das doenças, retirando o fator religioso. Canguilhem define um indivíduo como normal a partir do momento em que faz suas atividades diárias sem ser interrompido por alguma patologia. Tolstói traz uma relação entre o tratamento recebido pelo paciente e suas angústias com o progredir da doença. Descartes traz a perspectiva de que diferentes pacientes com a mesma enfermidade reagirão de maneiras distintas, de acordo com a ligação entre a razão e a emoção. Em relação às vacinas, ainda não existe uma vacina aprovada contra o Zika vírus, mas existem tanto vacinas de vírus inativado, quanto vacinas que utilizam RNA viral e vacinas de vetor viral em desenvolvimento. Dentre essas, somente a vacina de DNA está em fase 2 de estudo clínico. As outras permanecem em fase 1. Bom, vamos falar um pouco da prevenção. As medidas de prevenção ao Zika são semelhantes aos da dengue e da chikungunya. As prevenções pessoais são
evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas e piscinas. Também praticar sexo seguro, usar repelente e utilizar telas em janelas e portas. Agora, o SUS e a atenção primária à saúde no tratamento das gestantes. É oferecido orientações para mulheres em idade fértil e gestantes, mobilização de agentes de saúde no combate ao mosquito, orientações para o planejamento reprodutivo e disponibilização de métodos contraceptivos. É realizado também pré-natais e o acompanhamento das gestantes portadoras de Zika vírus. Também temos disponibilização gratuita de repelentes para gestantes inscritas no Bolsa Família e temos o acompanhamento do recém-nascido com microcefalia. Bom, as medidas de controle do Aedes aegypti dependem fortemente da participação da população e da fiscalização de locais em que há proliferação dos mosquitos, como terrenos baldios, borracharias, depósitos de ferro velho, entre outros. E essas são as nossas referências. Bom, e todo esse conteúdo que a gente acabou de apresentar está no nosso material educativo, que é uma cartilha, e está com uma linguagem muito mais acessível, porque é para o público leigo. Então, se você tem interesse de conhecer, só escanear nosso QR Code. Agora fica um pouco com a nossa cartilha.